Surgi perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. O meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, o meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei em sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. O meu meu libertador, serei pra sempre teu, limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo, levanto minha
prazer, razão do meu viver, meu sal. Meu libertador, serei pra sempre teu, o meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Aleluia, Senhor. Gostaria de cumprimentar a igreja com paz do Senhor. Amém? Já ia pedir para Yuri ficar, ainda bem que ele já ficou. Glória a Deus. Estou muito feliz por poder voltar aqui. Agradeço imensamente a oportunidade do meu pastor pela confiança. E tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu coração vai falar com a igreja. Amém? Antes de trazer aqui a palavra, é importante dizer que eu estou muito feliz também com o pessoal dos remanescentes. Pela graça e misericórdia do Senhor, tenho acompanhado o pessoal, né? Tivemos a oportunidade, eles foram cantar lá numa vigília em Aracaju, e eu fui também trazer a palavra. Não toco nada, né? Até tentei, acho que o que nos aproximou foi essa... Já éramos amigos desde o mundo, eu e Harley e a maioria dos meninos. E eu lembrei de uma história que no mundo, né, Harley tocando, aí eu andava muito com ele, ninguém toca... Eu só inventei de tocar pandeiro uma vez, mas porque não tinha ninguém. Se chegasse alguém, eu tinha que passar o pandeiro, né? Aí até hoje, quando o pessoal está ensaiando, eu pego o pandeiro e vou tocar alguma coisa. Ele vai. Aí eu vou contar. Só sei tocar se for repente. Não salva nada. Mas ele me paga um dia. Amém? Gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24. Dá para achar Lamentações aí, né? Achou, Ivan? Amém. Lamentações, capítulo 3, versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Curva sua cabeça, vamos orar. Santo Deus e Pai, queremos te glorificar, Deus, nessa noite. Obrigado pela tua presença nesse lugar, pelo teu Espírito. Sabemos que tu estás presente aqui, Deus. Fala com a tua igreja, derrama a tua graça sobre minha vida, que a minha boca seja a tua boca, Deus, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é Jesus, a esperança. Já foi falado aqui pelo irmão Ivan, né? A gente não programou nada, mas ele estava falando sobre isso, sobre Deus resgatar, tirar pessoas de lugares que elas não imaginavam, pessoas que eram desprezadas, pessoas esquecidas, e colocar em lugar de glória. Parece até que a gente combinou. Mas a gente saímos hoje, almoçamos juntos, mas a gente não falou nada sobre isso. É o Espírito do Senhor. Nós vivemos em um mundo em que muitas pessoas têm desacreditado de viver, têm desacreditado dos seus sonhos, têm perdido a esperança, têm perdido a gana de lutar por certas coisas. E a única esperança para as nossas vidas é esse que está presente aqui, é o Senhor Jesus. Jesus é a esperança. E eu gostaria de trazer a história de 3 pessoas que
estavam em momentos que, desacreditados, não acreditavam mais que algo poderia acontecer na vida deles. Outro dia, até o irmão Braz, aqui pregando na quinta-feira, falou sobre uma dessas pessoas, que era aquele paralítico de Betesda. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia, e eu queria que vocês, por favor, pessoal da projeção, abrisse primeiro ali em João, no capítulo 2, versículo 8. O irmão Braz falou sobre esse homem outro dia. Existem até ministrações que estão disponíveis, eu acredito que ele foi muito mais a fundo, né? Todas as lutas que essa pessoa passou. João, capítulo 5. Do versículo 2 ao 8. Essa para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu estou falando hoje no domingo, porque o Braz falou numa quinta, né? Muita gente ouviu, foi uma bênção, uma palavra do irmão, mas essa passagem bíblica é uma das mais perfeitas, mais lindas, ela é muito profunda, e principalmente para mim, então não poderia deixar de falar sobre ela. A partir do versículo 2, capítulo 5 de João, diz assim: ora, em Jerusalém, próximo a Portas das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreus, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum quando a água é agitada. Me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E o versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Só o início do versículo 9 diz: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama. Amém? A Bíblia fala sobre esse homem, que ele era um paralítico. Existiam pessoas enfermas naquele lugar, e dizia a lenda de que o anjo descia naquele tanque, que o pastor e a pastora tiveram lá em Israel. Se um dia eu estiver em Israel, o primeiro lugar que eu queria ir lá era nesse tanque de Betesda, por causa disso. Por causa dessa história, fala muito comigo. Existia uma história de que o anjo sacudia as águas, e o primeiro que corresse naquele tanque, pulasse, ele seria curado. Foi dito aqui pelo irmão Braz, né, que isso também era uma lenda, que mesmo quem era curado não sabia, ninguém sabia disso. Mas essa pessoa tinha essa esperança. E nesse tema, né, Jesus sendo a esperança, ele é a esperança para aquele que insiste. Esse homem insistia diante de Deus. Ele, na fé dele, ele acreditava que indo naquele lugar, ele poderia ser curado da sua enfermidade. Mas quando Jesus chega ao seu encontro, ele fala: quer ser curado? Ele diz: Senhor, eu não tenho condições. Que ele estava deitado, era aleijado. Quem Braz falou aqui, eu estou falando muito sobre ele só para introduzir aqui, porque ele falou muito bem dessa história. Ele falava: imagine você, a pessoa aleijada começa a correr, vem 8 na frente, dá um mortal e já cai na frente dele, né? Então imagine como essa pessoa não era humilhada. Somos seres humanos, e em questão de concorrência, a gente vê quem pode ser uma probabilidade maior ou menor para a gente. Com certeza esse aleijado não era. As pessoas, eles estavam lá, as pessoas o percebiam, mas já contavam que ele não era uma pessoa que pudesse tirar o seu lugar, que pudesse chegar na frente de ninguém. E por isso que essa história fala muito comigo. A Bíblia diz que eram 38 anos. Esse homem lutava para ser curado. Imagine quantas vezes ele não tentou, quantas formas ele não tentou. Vou chegar primeiro, vou fazer isso. Imagine tantas coisas que ele poderia ter feito. Mas ele não desistia. Ele continuava insistindo. Eu vou de novo, e era só uma vez. O primeiro que chegasse, segundo a lenda, era o que era curado. E ele: eu vou de novo, vou de novo. O texto vai dizer que o Senhor o via. O Senhor te vê quando você insiste, quando você procura, quando você vai em busca. O Senhor tem te visto.
todas as vezes que você persegue aquilo que você quer. Mas quando Deus chega ao encontro dele, ele não olha para a situação, ele não olha para o milagre, ele olha para as suas fragilidades, ele olha para quem ele era. Talvez ele olhe também para todas as tentativas da vida dele. Ele diz: Senhor, eu não tenho condições de ir lá, porque não tem quem me coloque no tanque. Foi dito também que ele não tinha nem inimigo, né? Ele não tinha nem amigo para colocar, não tinha nem inimigo para tentar atrapalhar. Ele era uma pessoa que não tinha ninguém. Vamos dizer, nada é nada, meu irmão. Ninguém é ninguém, tudo é tudo, nada é nada. Ele falou que não tem nada, nada, nada. Tudo é tudo, nada é nada. Ninguém é ninguém, né? Então ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. E ele poderia ter desistido de tudo. Mas o Senhor, quando vem ao encontro dele, é como o irmão Ivan falou no início, ele vê a luta daquele que insiste, que era pequeno, que sabia das suas limitações, que sabia das suas fragilidades, mas não desistia. Então ele diz: Senhor, não tenho condições. A Bíblia diz que o Senhor vai ao encontro dele e diz: toma a tua cama e anda, vai embora para sua casa, porque agora você está curado. O Senhor não se limita a nada. Deus não se limita à multidão quando Ele tem para te abençoar, quando Ele vem para te derramar sua bênção sobre a sua vida. Não se limite a nada, continue insistindo. Jesus é a esperança para aquele que insiste, aquele que batalha, aquele que não desiste. Amém? E eu gostaria de falar também sobre outro homem, esse muito mais conhecido por nós aqui, era conhecido por Pedro. A história dele está lá, uma parte dessa história em João capítulo 21, versículo 7. João capítulo 1, 21, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro era um homem muito conhecido do Senhor, andava com Deus, mas o tópico que eu abriria para falar sobre Pedro era: Jesus, ela é a esperança para aquele que desiste. Ele é para o que insiste e ele é também para o que desiste. Porque imagine a história de Pedro. Pedro andou com Jesus, caminhou com ele, viu os milagres acontecerem. Pedro era um homem ousado. Quando Jesus vem andando sobre o mar, ele fala: é Jesus mesmo, então deixa eu andar pelas águas também. Ele era um homem que perguntava a Deus quando alguém tinha dúvida. Jesus falava por parábolas e as pessoas com certeza ficavam em dúvida da parábola, mas Pedro ia lá: Senhor, explica-nos aquela parábola. Ele era o mais curioso, e dizem que se você quiser ser bom em alguma coisa, você tem que ser uma pessoa curiosa, tem que correr atrás, tem que pesquisar, e Pedro era essa pessoa. Pedro presenciou milagres de multiplicação, transformação, transfiguração, tantas coisas de Deus, tantas coisas que ele, por andar com Deus. Outro dia, falando sobre isso também, Pedro andando com Jesus, ele era dos que Jesus compartilhava os seus segredos. Jesus andava com muitos, mas nesse momento da transfiguração, quando Jesus foi na transfiguração, ele só chamou 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, na verdade, só pedia para João, que é esse homem que aparece. Ele era o amado, o discípulo amado de Jesus. Imagine aqui, Pedro passou por tudo isso, mas depois, caminhando com Jesus, chega um momento lá que todos conhecem, e Jesus disse: Pedro, ainda hoje tu me negarás. Essa história que todo mundo conhece. E ele falou: não, Senhor, eu não vou te negar, não. Não vou negar o Senhor de jeito nenhum, de forma nenhuma. Mas chega lá na frente, Pedro nega Jesus. Imagine agora Pedro voltando para casa, cabeça baixa, triste, pensando: mas eu fiz tudo certo, Senhor. Eu tentei de todas as formas, eu fiz a minha parte.
eu lutei até onde eu ia. E de fato, eu não tenho mais o que fazer. Porque se eu fiz tudo certo e deu errado no final, eu desisto. Acabou aqui para mim. E há quem diga que quando Pedro desiste, ele está voltando lá para o início da história dele, desistindo de tudo, onde ele foi encontrado por Jesus no mar, pescador, e onde Jesus disse: vou te fazer pescador de homens. Mas ele volta abandonando. Uns dizem isso. Ele volta desistindo de tudo. Eu vou voltar para lá. Acabou para mim. Mas Jesus é a esperança também daquele que desiste. E nesse texto, nessa parte do texto, se puder, pode colocar aí, deixar aí no projetor, né? Quando Jesus chega, o amado de Jesus, que já sabia, conhecia quem era ele, fala: ei, Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que ele estava despido. Ele estava despido, estava nu. E aí ele veste a roupa e se joga no mar. Eu aprendo aqui, pastor, alguns detalhes. Existem situações que nós desistimos mesmo da caminhada, desistimos de algo que nós colocamos no nosso coração e desistimos mesmo. Jesus pode até ir ao nosso encontro e você não está nem aí. Talvez se fosse outra pessoa, chegasse ao encontro de Pedro ali, ele estava despido, Jesus ia passar, ele: estou nem aí. Como às vezes acontece. Tem muita gente que abandona Jesus e não quer saber mais de nada. Estou decidido, Jesus passou por mim, veio ao meu encontro, eu não estou nem aí. Mas no fundo, o que eu vejo, diferente do que das pessoas que acreditam que ele desistiu ali por inteiro, eu vejo que ele, no fundo, tinha esperança que ele voltando para o lugar do início, Jesus o encontraria lá de novo. Ele tinha essa esperança no coração dele, por menor que seja. E quando João fala é o Senhor, e ele se esconde, ele se joga no mar, é questão de reverência, é uma situação de respeito com Deus. Por mais que eu tenha minhas fragilidades, eu não quero que ele me veja assim. Eu acredito que ele vai de novo me dar uma esperança, ele vai mudar a minha vida, ele pode me transformar ainda, e eu posso viver essa vida em Deus, apesar de eu não ter mais força para continuar. E às vezes a gente está assim. Existem situações na nossa vida que quando nós desistimos, não faltam oportunidades. E acontece o que aconteceu na vida de Pedro. A gente quer voltar para o início da história, quer praticar coisas que desagradavam a Deus, né? Olha para as nossas fraquezas, olha assim para o seu irmão do seu lado e fala assim: fraquezas, cuidado nas fraquezas. Billy Graham, bastante conhecido, fala que toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo envia um barquinho, né? É ou não é dessa forma? Na maioria das vezes, quando nós pensamos nos afastar de Deus, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas vêm à frente, à tona. Se a pessoa sentir vontade de beber, a primeira coisa: vou num bar tomar logo um aqui com raiva logo e vou acabar com tudo isso aqui. Se fazia inúmeras situações. A primeira coisa que nós pensamos é olhar para trás. Mas Pedro olha para lá, ele olha para o início e diz: eu vou voltar lá, porque pode ser que um dia ele me encontre. E foi lá que o Senhor foi encontrar com ele, porque ele é a esperança para aquele que também desiste. No versículo 9, por favor, pode colocar aí. Sabendo que Deus conhece todos nós, sabendo que o Senhor nos conhece, sabe das nossas fragilidades, olha o que o versículo 9 fala. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus vai ao encontro de Pedro ali, ele se veste, se protege, né, tenta se esconder, e ele vai ao encontro dos seus apóstolos. Mas o pessoal sai desse lugar do mar. Jesus estava com um peixe na brasa esquentando para dar comida para eles. E o que eu entendo aqui é que o Senhor sabe que você está fragilizadozinho, bem fraquinho, desistindo de tudo. Aí ele: vem cá, tem um peixe aqui preparado para você comer, bem quentinho na brasa. Se alimente, porque a história vai recomeçar. A sua história não acabou. Seja em qualquer área da sua vida, a sua história não acabou. Jesus, além de ser a esperança daquele que insiste, ele é a esperança daquele que tentou e desistiu.
Aleluia. E eu queria ter um exemplo bem claro, bem próximo da gente. O nosso pastor fala muito, já falou algumas vezes sobre isso. Que no seminário, por várias vezes ele arrumou a mala para ir embora para casa. Não aguento mais. Aquele grito que ele dá, né? Então, um grito dentro do guarda-roupa, meu Deus, fechou tudo. Então, quem nunca pensou em desistir? Estamos diante de um homem de Deus que pensou também em desistir. E estamos diante de um homem de Deus que também insistiu várias vezes. Sou eu. Caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei, caí, deitei, rolei, capotei e voltei. Para a glória de Deus. E eu lembro dos meus pastores, ele dizia para mim, eu disse, pastor, não dá mais não, eu não vou mais, pastor, porque eu sei que não vai dar, não vou conseguir, não vai dar não. Ele dizia, Toninho, porque, Toninho, né, falei Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Toninho. Toninho, o que eu acho bonito em você é que você insiste, que você vai de novo. E teve um dia, pastor, o senhor não lembra disso não, eu lembrei esses dias, quando a igreja velhinha não tinha nada daqui, no cimento, tudo, o senhor um dia chegou para mim e disse, eu sonhei com você pregando na igreja. Chegava mais ou menos ali e via você pregando lá na igreja. E quando ele me falou isso, eu disse, pastor, está ficando doido. Só pode ser um sonho mesmo. Olha eu aqui, pastor. Para a glória de Deus. Aleluia. E eu queria falar sobre outro homem. Esse é menos conhecido de muitos aqui, mas a história dele é uma das mais lindas também da Bíblia. E a história dele é o que bate, como o Reizinho falou. Primeiro, Jesus, ele é a esperança do que insiste, do que desiste. Ele é a esperança para o esquecido. Por favor, abram aí em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda Samuel 4:4. Segunda Samuel 4:4, já está aqui. Amém? E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Diga isso, Mefibosete. Ou é Mefibosete, pastor? Alguém já ouviu falar dele? Mefibosete. Esse homem era um homem esquecido por Deus, entre aspas, esquecido pelas pessoas. A Bíblia só fala a história dele. Era um homem coxo, foi cair, quebrou, ficou coxo, ficou aleijado e não fala, a princípio não fala mais nada. E aí eu vejo que Jesus, ele vai ao encontro das pessoas. Pedro, ele tinha uma desculpa, aquele aleijado, ele tinha uma desculpa, porque eu estava insistindo, Pedro andou com ele, deu errado, ele disse, eu vou lá buscar Pedro. Mas esse homem, ele vinha da linhagem de Saul, de Jonatas. Deus já tinha abençoado o avô dele, mas depois tinha amaldiçoado, disse que ia matar todo mundo e acabar, e fica Mefibosete lá, coxo, sem história para contar, desprezado por muitos. Imagine a pessoa coxo, aleijado, a dificuldade que não tinha na sua história, na sua vida. E Deus vai lá, mas Deus é tão lindo que quando não tem uma desculpa, Ele inventa uma história. Vou dar o exemplo do meu pastor aqui, que Davi, né? Aí Deus vai lá no coração do rei, de Davi. Rei tem tanta coisa para fazer, meu irmão. Imagine um rei, você não já tem tanta coisa para fazer, imagine um rei. Aí Deus vai lá, bem baixinho no ouvido de Davi, e fala, tu lembra de Jonatas? Davi está lá no trono dele, sentado. Deus cochicha no ouvido do rei. Aí Davi lembra, por favor, coloque aí 1 Samuel, capítulo 20, 41 e 42. Quem quiser abrir, abre. Quem não quiser, não tem problema. 1 Samuel,
capítulo 20, 41 e 42. Logo o moço se foi e levantou-se Davi à banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Jesus cochicha lá no ouvido de Davi, do rei. O rei lembra dessa promessa que ele fez ao pai de Mefibosete. E disse: existe alguém da casa de Jonatas que eu possa abençoar, que eu possa lembrar, fazer de benevolência com ele? Aí vem uma pessoa lá, essa história está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, vai contando a história ali, 1 Samuel 19, do 1 ao 6. Existe alguém que eu possa ainda causar de benevolência para a casa de Jonatas? Aí falaram: tem um Mefibosete lá. Provavelmente ele deve ter dito: é um coxo, vive lá de qualquer jeito. Ele vai lá, manda lá buscar. Imagine Mefibosete recebendo essa investigação, né, para saber onde ele está. Mas a Bíblia diz que quando procuram, diz ele está lá, a pessoa que o rei pergunta diz exatamente onde ele está, porque, com todo respeito, mas é isso, quando você vê uma pessoa andando normal, uma pessoa que ela já, você vê onde você passa, vai chamar a atenção. Então todos sabiam onde ele estava, onde encontrá-lo. Vão procurar Mefibosete. Imagine, meu avô morreu, meu pai morreu, todo mundo morreu, o rei está me procurando para me matar, só pode, não tem outra situação não. E tenta se esconder, mas tem como se esconder? Se ele corresse do jeito dele, tinha como se esconder? Não tinha. Vamos lá na Bíblia, que é bom ler Bíblia. 2 Samuel 9, do 1 ao 5. Coloca só o 5, por favor. Do 1 ao 4 é isso que eu falei. Manda procurar, sabe onde ele está, vai encontrar, vai fazer sobre isso. 4 e 5, por favor. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondendo Ziba ao rei: está em casa de Maqui, filho de Amei, em Lo-debar. 5. Então Davi, o rei, o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. E o versículo 6, por favor. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e disse, prostrando-se com o rosto em terra. Lhe fez reverência e disse: Davi, Mefibosete, voltando. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Imagine esse momento aqui. Imagine esse momento. O que passou na cabeça dele? Porque provavelmente quando essa pessoa que Davi mandou procurá-lo, essas pessoas de nomes estranhos aí, ele chega naquele lugar onde Mefibosete chega, e quando você pergunta na cidade, tem aquelas pessoas que não sabem da notícia, mas quer dar primeiro, né? Rapaz, tem a mandado do rei, estão te procurando aí. Imagina, mas o que é que ele vai falar? Rapaz, não sei não. Isso prova que Davi não mandou o recado, porque ele chega diante do rei e fala isso. Respondeu: teu servo, eis aqui o teu servo. Ele não sabia de nada, estava com medo, vai chegar diante do rei, preocupado com o que pode acontecer com ele. No versículo 7, por favor. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Ele vai receber uma notícia, achando que vai receber uma notícia ruim, e o rei chega para ele e fala: cadê Mefibosete? Cadê Mefibosete? O rei, quando procurou por ele, era para promovê-lo, era para tirar de toda aquela vida de esquecimento, de desprezo, daquela vida de dor,
é o Deus que nós servimos. Jesus é a esperança para aquele que também está esquecido, desprezado, aquele que não tem mais nenhum vigor, aquele que está esquecido pela sociedade, aquele que os seus planos, o que é que ele ia fazer mais da vida dele? Ele não tinha nem linhagem, e ele, outra, era Saul, Jonatas, Mefibosete. Quando ele nasceu, pela linhagem do seu avô, ele podia ter sido um rei, mas ele estava vivendo de qualquer jeito. Chega o rei Davi, e o rei Jesus está aqui hoje, procurando pelo seu nome, João, Maria, José, e você pode estar aqui, ó, se escondendo, com medo, achando que o Senhor está te procurando para te matar. O Senhor está te procurando para te promover, para te tirar do lugar que você está, de dor, de sofrimento, de angústia, e mudar a sua história. Quando ele chega diante do rei, o rei disse: tu vais sentar na mesa do rei. Ivã falou sobre Davi, que ele era o último da sua casa e o Senhor coloca para ser rei. Mefibosete, se ele vai sentar na mesa do rei, e a Bíblia diz que é como os filhos do rei. Os filhos do reis, em outra linguagem, é chamado de quê? Um filho de rei é o quê? É um príncipe. Mefibosete vira príncipe e senta na mesa. E outra, o rei começa a dizer: ó, agora tu tem empregado, viu? Tu não trabalha mais não. Quando Deus entrega a vitória, ela vem completa. O Senhor vem para te entregar uma vitória completa na sua vida hoje. Acredite, você não veio aqui em vão. Hoje é sim dia de salvação. Não estou dizendo que se você vier aqui à frente, as coisas, como num toque de mágica, mudam. Eu costumo dizer isso, mas pode ter certeza que com esse Jesus, que é a esperança, esperança para aquele que insiste, esperança para aquele que desiste, esperança para aquele que não tem mais esperança nenhuma, esperança para aquele que desistiu, que está esquecido, acabado, sem planos, sem projetos. Ele veio ao nosso encontro hoje aqui para fazer isso. E eu não sei em qual dessas etapas você está. Se na situação do paralítico, que por 38 anos lutou até que um dia Jesus chegou ao seu encontro e disse: você nem precisa pular lá, levanta aí e anda. Eu não sei se você está na situação de Pedro, que caminhou com Jesus, foi até o fim, entregou toda a sua força e depois negou Jesus. O Senhor vai lá, sai daí, come um peixinho e vamos embora. Eu não sei se você é Mefibosete, esquecido por todos. Eu sei de uma coisa: Jesus é a esperança para a sua vida. Jesus é a única esperança para a sua vida. Tem um versículo que a minha pastora costuma dizer: por que estás abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Com a permissão do meu pastor, eu queria que a igreja se colocasse de pé. Ministério do Louvor, por favor. Já foi dito tudo desde o início do culto. Hoje é um dia que o Senhor, de fato, se fez presente aqui. Veio encontrar você que entrou por essas portas pela primeira vez, ou você que já conhece a história do cristianismo. Talvez você seja um Pedro que caminhou com Jesus e chegou aqui hoje sem esperança para nada. Talvez você seja um Mefibosete sem esperança também para nada. Eu queria te perguntar se você não quer ter um encontro com esse Jesus, que é a esperança para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma, esse Jesus que pode transformar a sua história. Queria que a igreja continuasse em espírito de oração. Existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus?
pois Ele é a única esperança que você tem. Ou existe alguém no templo que caminhou com Jesus um dia e hoje decide voltar para Ele, decide se levantar daquele mar, vestir as roupas, se alimentar e retomar a caminhada. Eu queria que você pudesse vir até aqui à frente. Estaremos louvando. Se você sentir vontade, pode caminhar até aqui e nós iremos orar por você. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar mundo melhor que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Vou lhe mostrar um mundo melhor e que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu
suas feridas, e este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que chorar, sofrer, pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Existe mais alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus? Como foi cantado aqui, o final dessa história, quando Mefibosete chega diante de Davi, ele fala: o que o Senhor quer com um cão morto? Ele mesmo se via como um cão morto. Mas não existe cão morto aqui. É isso que Deus quer falar no seu coração. Você não é um cão morto. Você é um príncipe. Você é um príncipe do Senhor, uma princesa de Deus. Não se veja como você tem se visto. E por isso eu gostaria de insistir. Se existe alguém, assim como a nossa irmã, que gostaria de estar próximo desse Deus, dessa única esperança que transforma vidas. Às vezes a gente vem na igreja e fala: mas se chamar uma vez eu vou, mas se chamar duas eu vou, se chamar só essa, agora eu vou. Amém? Fica fazendo prova. Não, só essa agora, só essa agora. Venha, meu irmão, minha irmã. Deus quer mudar a sua história, a sua vida. Amém? Queria passar para o meu pastor. Muito obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de salvação, conforme já foi profetizado. Como é o nome da jovem? Darliane? Amém. Darliane, seja muito bem-vinda. Essa é a sua nova família espiritual. Hoje o seu nome está sendo escrito no livro da vida. E os céus se encontram em festa. É isso que a Bíblia nos ensina. E há mais alegria nos céus quando o pastor encontra a ovelha perdida do que com as 99 outras ovelhas. Vamos orar pela vida da Darliene, rogar as bênçãos de Deus sobre a sua história, para que Deus continue lhe abençoando. E você que tem um chamado, se entregue ao Senhor. Não tenha medo de confiar no seu Criador. A Bíblia nos diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É uma questão de confiança. Se você confia em Deus, você entrega a sua vida a ele.
Às vezes a gente confia a nossa vida na mão de um motorista de ônibus, indo de um lugar a outro, sem nem sequer saber da sua vida, da sua história. Às vezes num piloto de avião, às vezes até mesmo a um médico, para um procedimento cirúrgico, até no sentido estético. Mas temos dificuldade de confiar a nossa vida ao Criador. Parece tão contraditório, paradoxal. Mas Deus está querendo dizer, confie. Confie. Deixa Deus colocar as mãos no timão da sua embarcação. E tenha certeza que você vai superar todas as tempestades dessa vida. Não há garantia que não teremos tempestade, mas existe garantia que a nossa embarcação não vai naufragar, porque Jesus é o nosso capitão. Ele é o nosso capitão. Que toda a igreja faça essa oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, pois hoje eu confesso a Ti como meu único Senhor e suficiente Salvador. O meu amanhã te pertence e esperarei com esperança a glória eterna, onde subirei aos céus e ao teu lado estarei e viverei para todo sempre. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.